Beleza? Então, bora lá, gente. Hoje a ideia é a gente falar justamente sobre a questão do ajuste CINEF, né, 49 de 2025, que é uma norma aí que foi trazida pela CONFAS, onde os estados se reuniram para trazer algumas informações relativas a como trabalhar com o ICMS diante de algumas operações fiscais que hoje a gente tem tanto para IBS e CBS quanto para ICMS, né? E essa norma traz para a gente alguns pontos específicos sobre como emitir a nota fiscal eletrônica para determinadas operações, né? E essas operações a gente vai ver que hoje elas têm influência de IBS e CBS, mas que o tipo de documento fiscal a ser emitido para fins de IBS e CBS é diferente do que a gente tem hoje para ICMS. Então, quando surgiu essas situações, deu aquele desespero, né? Deu aquele bug no cérebro, tá, e agora? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai atender a tudo isso, né? Então, antes da gente começar, só para quem não me conhece, só fazendo aquele merchan, né? Mas, pô, eu sou o Thiago, estou na área há mais de 20 anos no tributário também, e nesses últimos, tentando me especializar junto com vocês aí sobre reforma tributária. Aí eu coloco só meu Instagram, porque lá eu tenho divulgado alguns vídeos, algumas coisas que saem a respeito da reforma, colocado algumas notícias, então é só para a gente poder fortalecer a comunidade ali também e conseguir divulgar esses conteúdos. E fora isso, pessoal, a gente tem a nossa comunidade lá no WhatsApp, que, pô, se vocês quiserem passar para outras pessoas, ou quem de repente ainda não está participando, entra lá também, porque, de novo, lá é por onde a gente consegue contribuir um com os outros, com as novidades que a reforma tributária traz, com dúvidas específicas do dia a dia, né, com a sua realidade, de repente, de algum cliente. E é legal que, às vezes, o assunto não fala especificamente só sobre BS e CBS, mas a gente traz outras situações também do dia a dia, corriqueiras, que a gente consegue buscar soluções juntos lá, né? Então, vamos fortalecer cada vez mais, trazer mais gente, porque é bacana a gente ter essa oportunidade de troca. Beleza? Então, qual que é a mensagem principal, né, de hoje, quando a gente fala de ajuste CINEF 49, né? Então, assim, pessoal, o que a gente tem que entender? Que o ajuste CINEF, em nenhum momento, ele está criando algum novo imposto ou mudando alguma coisa com relação a ICMS, tá? Mas a gente vai entender, ao longo do que a gente for falando aqui, que ele buscou mecanismos, atalhos, na realidade, para tentar reduzir um pouco da burocracia que já existe hoje, né, com relação à emissão de documentos fiscais, frente agora a um cenário tributário que é totalmente novo, que tem especificações muito diferentes do que a gente tem com relação ao ICMS. Então, porque quando a gente olha, por exemplo, para IBS e CBS, né, e começa a entender as normas desses novos tributos, como que eles vão funcionar, quando a gente olha para questões de fato gerador, local de incidência, tributação por fora, formação de base de cálculo, não cumulatividade, apuração assistida, né? Enfim, quando a gente olha todo o mecanismo de IBS e CBS, a gente começa a entender que, pô, esses pilares de apuração desses novos tributos é totalmente diferente ao que a gente tem hoje quando a gente fala, por exemplo, aqui especificamente, porque a gente está falando do ajuste CNF, quando a gente olha para o ICMS, né? A gente vê que são pilares completamente diferentes, até porque a ideia realmente, né, desses novos tributos é trazer uma simplificação, é buscar uma justiça tributária, é trazer mais transparência. E para que isso acontecesse, para que a neutralidade fosse ali encontrada, era necessário redesenhar toda a forma de tributação, né? Então é por isso que um é tão diferente do outro, né? E para essas novas apurações acontecerem, para que esses novos tributos acontecessem, né? Cara, a gente precisa de regras fiscais, documentos fiscais, para que alimente a apuração assistida e etc, e etc. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem ainda um sistema que ainda está em vigor, que vai vigorar por uns anos, que é o ICMS, e que ele tem as suas próprias normas e que, em alguns momentos, diverge com relação ao IBS, não só com relação à apuração, mas também com relação aos documentos fiscais, a forma como a gente emite documento fiscal para determinadas operações fiscais, né? E aí a gente ficaria naquele cenário onde, pô, e agora? Eu preciso fazer determinada coisa para atender o ICMS, as normas do ICMS, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer determinada operação, utilizar de determinado documento fiscal para atender as normas do IBS e CBS.
Então, a gente estaria ali, de novo, complicando todo o nosso sistema tributário, né? E o ajuste, ele vem, de alguma forma, tentando amenizar isso, criar uma espécie de harmonia entre os sistemas, reduzindo a burocracia. A ideia principal é essa, né? Mas o que mudou com relação à reforma quando a gente fala em nota fiscal? O que esses dois novos tributos, o que a lei complementar, os regulamentos agora e a nota técnica, né, 2025-002, traz de diferença com relação a documento fiscal? Bom, a primeira coisa é a inclusão de novas finalidades no documento fiscal, né? Então, foram incluídas duas novas finalidades que antes não existiam, que provavelmente aqui todo mundo já ouviu falar agora, que é o quê? É a nota de crédito, que é a finalidade 5, né? É a nossa nota de crédito, e a nota de débito, a finalidade 6. O que é interessante porque até então, no sistema atual, quando a gente fala de CMS, a gente não tem isso, né? A gente tem finalidade lá de nota fiscal de devolução, de cancelamento, nota fiscal normal, enfim. Mas nota de débito e nota de crédito, até então, elas não existiam e passaram a existir agora com a vinda de IBS e CBS. Então, quando a gente olha para essas duas novas modalidades, e a gente olha na nota técnica e olha também lá nos regulamentos para entender o que significa cada uma, o que a gente tem? Bom, quando a gente fala em emissão de uma nota de crédito, a gente entende que é um documento, né? É um documento fiscal que vai documentar uma situação onde o emitente, quem emite essa nota, busca registrar uma redução no imposto que é devido dele. Então, ele apurou lá a IBS, CBS, está tendo seus fornecimentos, está constituindo os débitos de IBS e CBS, e aí, por algum motivo, dentro da apuração dele, dentro da apuração assistida dele, ele precisa lançar um crédito ali dentro, né? Ele precisa diminuir esse débito por conta de algum fato que aconteceu. E a legislação trouxe essa possibilidade através do quê? Através da emissão de um documento fiscal, agora com a finalidade de crédito, onde na operação dele, isso vai diminuir o débito dele. Mas sempre quando a gente fala em operação fiscal, né, na maior parte dos casos, está ligado a duas pessoas. Então, para quem emite, é uma nota de crédito que diminui ali o débito dele. Consequentemente, né, para o destinatário, se for uma operação que tem um adquirente, tem um destinatário, aquilo também vai mexer na apuração assistida dele, só que aumentando o débito dele. E a mesma coisa quando a gente olha agora para a nota de débito, né? A nota de débito é a mesma situação. Eu sou o fornecedor, eu sou o emitente, estou realizando minhas operações durante o mês, emitindo as minhas notas de fornecimento, os débitos estão acontecendo ali na apuração assistida, mas, por algum motivo também específico, alguma operação específica, eu preciso ter um acréscimo no meu débito de IBS e CBS na apuração. E aí surgiu essa modalidade na nota de débito para que eu consiga trazer esse acréscimo de débito na minha apuração. Um exemplo clássico aqui, que a gente, né, diferente do que a gente tem hoje com relação ao ICMS, é a questão de IBS e CBS sobre multa e juros. Quando você vai lá e tem você fez uma venda, não foi paga dentro do prazo pelo teu cliente, e depois você cobrou aquele valor com multa e juros. Então, esse acréscimo de multa e juros, depois você tem que ter um débito de IBS e CBS sobre ele. Então, você não vai emitir uma nova nota fiscal de fornecimento, de venda de mercadoria. Não, você vai fazer um ajuste na sua operação, aumentando o seu débito através de uma nota de débito, né, para que ele faça esse aumento do débito na sua apuração. E da mesma forma, como ele aumenta o débito na apuração de quem fornece, isso vira, né, depois um crédito para o outro lado, para o destinatário, né? Então, qual que é a função desses novos documentos, dessas novas finalidades, né? Resumindo aqui, são documentos hoje que vão ser utilizados para documentar situações contábeis, corrigir informações comerciais, né, que foram registradas em notas fiscais que, de repente, foram emitidas anteriormente. Vai servir para isso também, né? A principal função também é o quê? É levar insumos para a apuração assistida, aumentando ou diminuindo o crédito dentro da apuração assistida. E aí a gente tem a informação que o regulamento, né, de IBS, CBS, depois ele vai falar cada vez mais, né, as atualizações que estão por vir, né, fora aquilo que a gente já tem hoje, sobre como utilizar esses novos documentos. Só que a gente já tem
né, uma gama de informações que falam sobre quais operações hoje vão, né, ser necessárias nota de débito ou nota de crédito. Beleza até aqui, gente? Qualquer coisa, ó, levanta a mão, faz a pergunta no chat ali e tal, não tem problema não. A gente vai conversando aí. Bom, se a gente pega a nota técnica 2025-002, né, que traz o layout das notas fiscais, as novas regras, etc., né, o que que a gente tem lá, né, com relação à nota de débito, com relação à nota de crédito? A gente tem, primeiro, quando ele fala da finalidade de emissão da nota, a gente vê a criação desses dois novos campos, então, né, dessas duas novas finalidades, que é a nota de débito e a nota de crédito, e a gente já tinha essas outras normais aqui antes, né? Finalidade 1, que é nota normal, nota complementar, nota de ajuste, alguns estados permitem, outros não, e nota de devolução. Então, essas finalidades já existiam. Então, a grande novidade veio a finalidade da nota de débito e nota de crédito. E elas se dividem em tipo. Depois a gente tem os tipos de nota de débito e tipo de nota de crédito. Então, ele traz para mim, hoje, o que, que a gente tem de previsão quando a gente fala de nota de débito? Bom, você vai usar a nota de débito para essas situações aqui. Então, por exemplo, quando você fizer uma transferência de crédito para a cooperativa, que é uma operação específica, que lá no regulamento e na lei complementar fala dessa situação, né, de pessoas que fazem vendas ali para cooperativas, carteiros, etc., que tem essa transferência de crédito. Anulação de crédito de saídas e multas isentas. Então, em algumas situações onde, de repente, você se creditou de BS-CDS na entrada, mas a sua saída ela é imune, ela é isenta de BS-CDS, e a lei fala que você tem que estornar o seu crédito da entrada, como que você vai fazer isso na tua apuração assistida? Emitindo uma nota de débito para você estornar esse crédito. Débitos de notas não processadas. Então, aqui você está emitindo as suas notas do mês, você está fazendo as suas vendas, fazendo fornecimento, e isso está alimentando os débitos na sua apuração. Mas vamos dizer que no final do mês, quando você entrar naquela fase onde você tem que ir na apuração assistida e fazer uma auditoria, você vê, ó, estranho, essa nota número 50 aqui, mas ela não constitui o débito na minha apuração. Por algum motivo, a apuração assistida errou, a nota não foi processada. Você consegue corrigir o seu débito, emitindo, então, uma nota de débito, né, de notas não processadas na apuração. Nota de multa e juros, que foi o que eu acabei de dar o exemplo antes, né? Então, você teve um recebimento com multa e juros, você vai ter que levar para a tributação de BS-CDS através de uma nota de débito. Transferência de crédito na sucessão também, então, houve um caso de sucessão, tal, você vai transferir o seu crédito, primeiro você emite uma nota de débito para tirar o crédito da sua apuração, depois uma de transferência de crédito, uma nota de crédito. E aí a gente tem lá o tipo 6 e 7. Tipo 6, pagamento antecipado. Então, aqui está falando, por exemplo, de venda para entrega futura, onde você recebe antecipadamente para fornecer a mercadoria e o produto posteriormente. Beleza? O 7, perda de estoque. Então, dentro da sua empresa mesmo, a mercadoria não saiu, você fez uma recontagem no seu estoque, você viu que teve perda, você identificou produtos que estão obsoletos, você viu produtos que estão vencidos, enfim. O que, que você faz? Você tem que fazer a baixa desse estoque. Hoje a gente já faz com a emissão de uma nota fiscal específica, CFAP 5927, etc. Agora, a gente tem isso através de uma nota de débito. E o último tipo é uma nota de débito para quem desenquadra no Simples Nacional e tem que ajustar a operação. Então, esses tipos que a gente tem hoje regulamentado para nota de débito. Então, se você fizer qualquer uma dessas operações, você sabe que agora, para IBS, CBS, você vai ter que emitir uma nota com finalidade de débito, não mais uma nota normal, por exemplo, colocando a finalidade 1 na hora de emitir nota, que é o que a gente está acostumado, tá? E nota de crédito, a mesma coisa. A gente vai ver que a gente tem esses tipos aqui. Então, multa e juros. Pô, Tiago, como assim multa e juros? Multa e juros não é uma nota de débito, mas vamos dizer que o teu fornecedor ele não emitiu a nota de débito para pagar IBS e CBS sobre multa e juros, mas você, como cliente adquirente, você pagou multa e juros para ele. E você sabe que você tem direito ao crédito de IBS e CBS sobre esse débito que ele teria que recolher, mas ele não fez a nota. O que você pode fazer? Você emitir uma nota de crédito para você, porque isso vai refletir um débito na apuração dele. É uma loucura, né? Mas só para trazer aqui de simplificação, que o nosso foco hoje não é tratar todas essas operações aqui, tá? Mas só para a gente saber o que existe hoje de débito e crédito.
Outro tipo de nota de crédito, apropriação de crédito presumido de BS sobre o saldo devedor lá na Zona Franca de Manaus. Então, também é uma operação muito específica para contribuintes que estão dentro da Zona Franca de Manaus, onde eles vão poder se apropriar de crédito presumido para determinadas operações. Então, para que isso entre como crédito na operação dele, ele vai ter que emitir uma nota de crédito. E aí a gente tem o tipo 3, que é retorno por recusa total na entrega, ou não localização do destinatário. Então, aqui normal, né? Hoje a gente faz uma venda de mercadoria, quando chega na porta do nosso cliente, ele olha, ele pode falar, não, eu vou recusar a entrega porque não está de acordo com o pedido. Ou, de repente, o transportador não localizou o destinatário, aquela mercadoria ela tem que retornar para o teu estabelecimento. É essa operação. Essa operação agora vai exigir uma nota do quê? De crédito para fins de BS-CBS. Sobrou pão para mim? Oi, sobrou pão. Quero 5, se tiver. Vamos lá, desativando ali da tela. Redução de valores. É a mesma coisa. É uma operação também agora que a gente tem com o IBS e CBS, onde, de repente, por algum erro no seu documento fiscal, você emitiu com um valor a maior ou com uma quantidade a maior, você vai poder fazer essa correção, né? E aquele débito que você destacou a mais, você vai tirar da sua operação, emitindo agora uma nota de crédito com um tipo de redução de valores. Outro tipo, transferência de crédito na sucessão. Aqui é para bater com a de débito, né? Então, teve lá o débito na sucessão, para entrar na minha empresa que estou absorvendo, eu emito uma nota de crédito. E o final, que é o 6, é retorno por recusa parcial, né? Então, da mesma forma, como muitas vezes a recusa é total, porque você não localizou o destinatário, ou ele recusou a entrega inteira, em alguns casos não. Você enviou lá 10 latas de um produto, 2 daquelas 10 estavam com defeito. Você falou, vou ficar com 8, as outras 2 eu estou recusando aqui. Então, as 2 não entram, só entra 8. Então, para você eliminar o débito que você teve na sua venda, você vai emitir uma nota de crédito para que entre como um crédito na sua apuração. Então, a ideia dessas notas, né, de débito e de crédito é justamente para que esses ajustes de débito e crédito dentro da apuração, tanto do emitente quanto do destinatário, aconteçam. E isso são finalidades novas que a gente tem para todas essas operações. Mas vamos parar para pensar. Quando a gente olha para todas essas operações aqui, a gente vê que algumas delas hoje já acontecem e elas são tratadas quando a gente fala de CMS. Só que elas são tratadas na nota fiscal com finalidade normal ou com finalidade de devolução. Concorda? E quando a gente fala de pagamento antecipado, por exemplo, venda para entrega futura, a gente emite uma nota fiscal 5922, finalidade 1, nota normal, não destaco lá ICMS, enfim, só para receber, e depois faço a segunda nota, que é a venda efetiva da mercadoria. Tudo finalidade normal, ou seja, já existe, mas com a finalidade normal. Perda de estoque, mesma coisa. Emite uma nota 5927, baixa de estoque, finalidade 1, normal. Retorno por recusa, mesma coisa, só que geralmente a gente usa a finalidade 4, devolução. A mercadoria foi até o cliente, até o destinatário, bateu na porta, ele recusou, eu tenho que trazer isso de volta para o meu estabelecimento, eu emito uma nota com finalidade de devolução, e aí eu anulo a questão do ICMS, né? Retorno por recusa parcial, mesma coisa. Agora, redução de valores, não. Isso até então era um tabu quando a gente fala de ICMS, né? Então a gente para, e agora? São duas finalidades novas, nota de débito e nota de crédito, que até então, por ICMS, eu tratava tudo isso como nota normal ou nota de devolução, mas a lei agora complementar me exige que eu faça isso através de uma nota de débito e de crédito. Como que essas coisas vão se harmonizar? Como que eu vou fazer isso operacionalmente, né? O que que eu tenho que fazer? E agora, né? Então, por muito tempo ficou nessa situação mesmo, né? Tipo, e como que dá tratativa dessas operações, sendo que cada um pede uma coisa? E aí a gente começou, né, a buscar uma resposta dos estados, do fisco, para saber como tratar. Eu vou ter que emitir várias notas fiscais, uma para atender o ICMS, atender as regras do estado, e depois emitir uma nota fiscal para atender a legislação nova de IBS e CBS, né? Como que eu vou fazer isso? São muitos documentos, é muita burocracia, enfim. Então,
começou a ser discutido e aí veio o ajuste Cine-F, né? Então, por que que ele foi criado? Vamos pensar aqui, galera, só para a gente entender isso conceitualmente, para depois a gente entrar ali especificamente em cada operação, tá? Vamos pensar numa situação de uma venda de mercadoria, tá? Essa tá acontecendo aqui a saída da mercadoria, uma nota fiscal de venda. Quando a gente pensa no ICMS, o ICMS, qual que é o fato gerador do ICMS? É a circulação da mercadoria, certo? A mercadoria saiu do meu portão, saiu ali da minha empresa, cara, aconteceu o fato gerador, ela circulou, é devido ao ICMS. Agora, quando a gente pensa em IBS e CBS, qual que é o fato gerador de IBS e CBS? Não é mais a circulação da mercadoria, né? O fato gerador de IBS e CBS acontece só quando há efetivamente o fornecimento da mercadoria ou a disponibilização daquela mercadoria para o destinatário, né? Então, vamos pensar nessa situação aqui, que é um frete CIF, que a mercadoria ia até o destinatário, né? Ela ia seguir até o destinatário. Então, quando aconteceu aqui a primeira saída, a gente teve um fato gerador do ICMS, ele aconteceu efetivamente. Só que quando a gente pensa em BS e CBS, ele só vai acontecer se essa mercadoria efetivamente for entregue no destinatário. E olha que interessante, isso pode acontecer até em competências diferentes, né? Então, quando a gente for apurar aí IBS e CBS junto com o ICMS nesse período de transição, a gente pode ter situações onde para o ICMS entrou na competência 4, por exemplo, só que o débito de IBS e CBS só vai acontecer na competência 5 ou 6, que é quando a mercadoria efetivamente for entregue, né? Então, a gente tem essa situação de fato gerador. Então, aconteceu isso. Beleza, a mercadoria estava em trânsito e tal, chegou no destinatário, ele falou, opa, tá errado, não quero, recusou a mercadoria. Pô, se ele recusou a mercadoria, então agora eu preciso anular a minha operação, certo? Porque eu tive um fato gerador, destaquei ali o ICMS na nota fiscal, aconteceu. Para fins de BS e CBS, aquele débito ainda não foi constituído porque o fato gerador efetivamente não aconteceu, mas houve ali também um destaque, apareceu ali aquela informação. Como que a gente trata hoje quando isso recusa? Bom, eu vou fazer um retorno para fins do ICMS. O efeito jurídico desse retorno é como se fosse uma devolução, porque o fato gerador aconteceu, eu vou anular esse fato gerador. Mas, conceitualmente, a gente está falando de um retorno. Por quê? Eu não posso falar de devolução de algo que não foi entregue, concorda? Eu posso só falar em devolução de algo que efetivamente entrou no estabelecimento do meu destinatário, compôs o estoque dele e ele está dando saída agora daquilo e devolvendo para mim. Até então, ele que teria que emitir essa nota quando a gente fala em devolução. Agora, se a mercadoria não entrou, então a gente não fala em devolução, a gente fala em retorno, né? Porque quem emite essa nota sou eu mesmo, não vai ser o destinatário que vai emitir. Certo? Então, assim, houve lá o retorno, houve, eu trato isso para o ICMS como uma nota de devolução, emitindo uma nota hoje com finalidade de 4. Só que eu não posso cancelar essa nota, certo? Por que que eu não posso cancelar essa nota? Porque o fato gerador aconteceu, a mercadoria circulou. Eu não tenho como cancelar essa nota fiscal mais. Eu vou ter que emitir essa entrada em devolução. Não tenho o que fazer agora, não tenho mais como cancelar isso. Então, essa é a figura que a gente tem hoje. Aí, beleza, vamos olhar para a IBS e CBS agora. A mercadoria estava indo, foi recusada, não houve o fornecimento, então, o fato gerador de IBS e CBS não aconteceu. Então, quando eu olho para isso, eu falo assim, bom, se não aconteceu, eu não poderia simplesmente cancelar minha nota fiscal, então, já que o fato gerador não aconteceu para IBS e CBS? Não posso. Por que que eu não posso? Porque eu tenho ICMS ainda, e o ICMS está vinculado nessa operação. E eu não posso cancelar a nota por causa dele, então. Se eu não posso cancelar por causa dele, então se criou essa alternativa, né, dessa finalidade de nota, né, de o que eu tenho que fazer. Bom, eu vou ter que cancelar essa minha operação. Como que eu vou cancelar? Emitindo uma nota de crédito. Né? Eu emitindo essa minha nota de crédito, eu não cancelo a nota, mas eu cancelo a operação fiscal para fim de BS e CBS. Então, a gente tem essas duas coisas acontecendo. Né? A gente tem essas duas situações que eu tenho que anular minha operação para fins de ICMS de uma forma e, ao mesmo tempo, eu tenho que cancelar minha operação para fins de BS e CBS. Só que eu não posso cancelar a nota por causa do outro, né? Do ICMS, mas eu tenho que fazer isso daqui acontecer porque eu tenho que anular o meu débito. Então, a gente estava nesse cenário. Pô, então agora, quer dizer que toda a operação, por exemplo, essa
de uma recusa de mercadoria, eu vou ter que emitir 2 documentos fiscais, um para ICMS para anular os efeitos do ICMS, com finalidade normal, e outro para fins de anular a operação de IBS-CBS, uma nota de crédito. Imagina um e-commerce, imagina, né, essas empresas que têm um volume muito grande que recusa, como que iam conseguir fazer tudo isso? É uma burocracia muito grande. E aí tinha aquela situação, não, mas beleza, eu não posso usar só a nota de crédito, então, que na nota de crédito eu usava lá e colocava ICMS também. Só que a gente tinha uma trava, que a nota de débito e a nota de crédito não pode ter informação de qualquer outro tributo a não ser IBS e CBS. Então, quando você tentava emitir uma nota de débito, uma nota de crédito, colocando nas tags ali informação de ICMS, PIS, COFINS, vinha rejeição, porque você não pode utilizar essas notas com informações de outros tributos a não ser IBS e CBS. Deu para entender o cenário que a gente estava vivendo até então ou ficou confuso aí? Como que tá? Dá um joinha aí se tá tranquilo. Boa. Depois vocês gritam aí. Então, qual que foi o verdadeiro intuito do ajuste CINEF? Foi justamente isso, né? É eliminar essa burocracia, onde eu teria que emitir vários documentos fiscais para atender essas normas distintas que eu tinha para ICMS e que eu tinha para IBS e CBS. Então, ele veio para falar assim, não, peraí, vamos tentar ajudar as empresas aí, eliminar essa burocracia maluca, esse volume absurdo que teria que ter de emissão de documento fiscal, porque não faz sentido. E não faz sentido, principalmente quando a gente olha para os principais princípios da reforma tributária, que um deles seria a simplificação, né? Então, os estados se juntaram, né, e através de um ato celebrado nacionalmente no CONFAS, e esse ato dita especificamente sobre ICMS apenas, eles trouxeram ali o ajuste CINEF 49 de 2025, né? E o intuito foi esse, uniformizar as regras de ICMS em todos os estados para 4 cenários possíveis, onde eu tenho essas normas conflitando, de IBS e CBS com ICMS. Tá? Então, a ideia foi justamente essa. Não, espera aí, vamos buscar soluções para essas operações fiscais para que os contribuintes não precisem ficar emitindo essa quantidade de documentos fiscais para atender ao ICMS e depois outros para atender IBS e CBS. Então, o ajuste ele veio trazer, de alguma forma, essa uniformidade entre as regras. Tá? Tiago, legal, o ajuste está aí, ele existe, mas ele já vale nacionalmente? Todos os estados aceitaram? Como que está isso? Em tese, pessoal, a gente tem que observar. Observar o quê? Como que o teu estado, como que os estados estão internalizando, né, o ajuste CINEF dentro dos seus regulamentos. Então, a gente vai ver os estados publicando alguns decretos, trazendo para dentro da sua regulamentação, dos seus regulamentos de ICMS, as operações do ajuste ali CINEF 49 de 2025. Beleza? Aí a gente tem que correr atrás, a gente tem que observar, ver se o nosso estado já aderiu ou não, como que está isso, e aí por diante. Essa é a parte chata do negócio. Por exemplo, o estado de São Paulo, para quem é de São Paulo, ele ainda não colocou dentro do regulamento de São Paulo. Ele não ainda trouxe um decreto específico, né, internalizando as normas do ajuste CINEF. Só que ele publicou essa resposta à consulta, 33.490, falando o quê? Que o ajuste CINEF, né, 49 de 2025, né, os procedimentos do ajuste devem ser obrigatoriamente aplicados para a emissão dos documentos fiscais pelos contribuintes paulistas. Então, São Paulo, ele ainda não, através de decreto, não internalizou as normas do ajuste, mas através da solução de consulta, ele já deixou claro que deve ser aplicado, e inclusive ele fala no texto, né, da solução de consulta, que não teria essa necessidade da internalização, que ele já seria tacitamente ali acolhido pelo Estado, beleza? Mas, como eu falei, aí a gente tem que buscar dentro de cada estado como que cada um está tratando isso. Aqui tem alguns que a gente viu que já internalizaram, né? Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, através de uma consulta feita através do Fale Conosco, falou que é auto-aplicável também, enfim. E aí eu sugiro que você busque dentro do seu estado como que ele está tratando aí as regras do ajuste, tá?
E agora a gente vai entrar mais especificamente no preenchimento dessas notas, como que vai funcionar, o que que elas mudam. Até aqui, pessoal, para desses conceitos, dessa introdução, tá tranquilo? De boa? Show. Então vamos lá. Bom, quais são os tipos de nota que o ajuste CNF fala para a gente, né? Quais são as operações que ele traz para a gente ali? A gente vai entender que ele traz 4 operações. Na verdade, ele fala 4, mas são 5, porque uma se divide em duas, tá? Então, 2 delas vai estar relacionado a notas de débito e as outras 3, vamos dizer assim, vai estar relacionado a notas de crédito. E quais são essas operações? São aquelas que a gente pintou de amarelinho quando a gente pegou a nota técnica lá, ou seja, o pagamento antecipado, venda para entrega futura, a baixa de estoque por perda, tá? Recusa total ou recusa parcial, quando o teu adquirente não aceita as mercadorias ali, nem entra no estabelecimento do destinatário, e também no caso de redução de valores. Essas são as operações que o ajuste CINEF vai tratar, que ele regulamentou, tá? Então, aqui eu colei a parte do ajuste que fala justamente sobre isso, né? Essas operações que a gente vai conseguir encontrar dentro dele. E, Tiago, e aquelas outras operações de nota de débito e crédito, transferência para sucessão, multa e juros, exclusão do simples, e essas situações? Essas não, porque se a gente for observar essas situações, elas são muito específicas somente a IBS e CBS, não tem hoje para fins de ICMS, entendeu? Então, não tem esse conflito entre as normas. E a partir de quando isso tudo vai ser obrigado, pessoal? Aí é que está o pulo do gato, né? Porque, assim, o ajuste 49, ele foi publicado, né, na verdade, lá em 9 de dezembro de 2025, falando que, teoricamente, as regras do ajuste, da forma como o ajuste de disciplina dele já deveria estar acontecendo desde maio de 2026. Tá? Então, desde maio de 2026, pela primeira publicação, a gente já deveria estar emitindo nota fiscal para essas operações, seguindo a regra desse ajuste. Beleza? Quando chegou janeiro de 2026, tá? Janeiro de 2026, publicou em dezembro. Quando chegou em janeiro de 2026, o que começou efetivamente? Obrigatoriamente, a emissão dos documentos fiscais com informações de BS e CBS, certo? A gente tinha aquela informação que a princípio ia ser aplicado multa desde janeiro, que ia travar os documentos, mas isso foi postergando, que a gente já sabe, etc. Mas a obrigação de trazer essas informações para dentro dos documentos nunca mudou. Então, isso já deveria estar acontecendo desde janeiro de 2026, independente se a questão de aplicação de multa ou de travar sua nota por conta de validação de regras ainda não está acontecendo. Então, desde janeiro de 2026, os documentos fiscais já deveriam estar saindo com informações de BS e CBS. E aí, quando a gente fala em documento fiscal, a gente não está falando só de finalidade 1, normal, 4, devolução e etc. Não. A gente está falando que as notas fiscais de débito e a nota de crédito também já deveriam estar sendo emitidas desde janeiro de 2026. Alguém aqui está emitindo essas notas? Alguém aqui já está emitindo notas de débito, nota de crédito? Não? Alguém já Não. recebeu nota de débito ou de crédito? Também não? Ninguém recebeu uma da Calunga de débito de multijuros? Calunga está distribuindo nota de débito de multijuros. Mas, enfim, esses documentos, na realidade, pessoal, já está valendo desde janeiro. Então, o pessoal às vezes está perguntando, dia 3/8 também começa a nota de débito e nota de crédito? Na verdade, já começou desde janeiro, tá? Já começou desde janeiro também. E aí a gente teve aquele marco, né, de abril de 2026, onde foram publicados regulamentos de BS e CDS, e que a partir daí começou, né, a contagem daquele prazo de 4 meses após a publicação dos regulamentos, para que aí sim, quem não destacar IBS e CBS, quem não emitir documentos de débito e crédito, que já deveria estar fazendo, mas que aí sim vai poder ser penalizado ou ter as suas operações travadas. A partir de quando? Agosto agora, né? 3 de agosto de 2026, se nada mudar até 31 de julho, né? Então, a gente está nessa situação. Só que daí, quando foi dia 30/4 de 26, que teoricamente era próximo de onde ia começar as regras do ajuste, o que aconteceu? Veio o ajuste 15 de 2026, prorrogando as regras do ajuste 49 para quando? Para 3 de agosto também.
né? Então, assim, as regras do ajuste 49, que ia começar lá em maio, foi prorrogada para que comece a partir do dia 3 de agosto, combinando com a data que a gente tem agora do dia 3 de agosto. Beleza? Então, por isso que também começaram a falar muito mais sobre o ajuste CINEF agora, né? Porque da mesma forma que os documentos fiscais, para fins de não ter penalidade, não travar suas operações, têm a obrigação de sair com tudo agora 3 de agosto, as pessoas começaram a falar, então agora eu tenho que olhar para a nota de débito e crédito. Nossa, mas existe esse ajuste também está obrigado agora, né? Então, o pessoal começou a correr para entender e fazer isso acontecer a partir de agora. Então, a obrigação de fazer conforme ajuste entra agora dia 3 de agosto. E aí a gente tem a questão das multas, né, para quem não fizer, o que pode paralisar ou fica sujeito a penalidades e etc. Então, a partir do dia 3, o ajuste, né, é o que vai ditar a forma como a gente vai emitir o documento fiscal para essas 4 operações que a gente disse aí antes. Beleza? E olha que loucura. Como o ajuste tem validade a partir do dia 3 de agosto, as empresas que já se prepararam, hoje, teoricamente, elas estão tendo que emitir 2 documentos fiscais. Um para atender as normas de IBS e CBS e outro para atender as normas do ICMS, porque a validade do ajuste começa só a partir do dia 3 de agosto, né? Então, assim, os caras querem que a gente testa, mas com toda a burocracia envolvida, né? Então, por isso que muitos deixaram de lado também e optaram por começar a fazer isso só a partir de agora, para não ter que ficar emitindo vários documentos fiscais. Beleza, gente? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso está valendo, notas de débito e crédito, está valendo desde o dia 1º de janeiro de 2026. O que vai acontecer agora é o fim daquele marco onde a gente não é penalizado por não emitir esses documentos. E as regras do ajuste que permite eu harmonizar as regras de IBS e CBS para essas operações começam agora no dia 3 de agosto também de 2026. Tranquilo? Então, agora, bora começar a colocar na prática, né? A falar na prática sobre essas operações. Então, a gente já falou quais são as 4 operações que o ajuste trouxe, 2 delas linkadas à nota de débito, que é a venda para entrega futura e perda de estoque, e 2 para nota de crédito, redução de valores e retorno por recusa, não localização. A gente vai caminhar em cada uma, tá? Então, vamos lá. A primeira delas, venda futura com pagamento antecipado. Então, aqui a gente já conhece essa operação, ela já é comum para a gente. É aquela situação onde o meu cliente, ele me paga um valor antecipado para determinado produto, mercadoria, só que ele só vai receber esse produto, esse serviço também posteriormente, depois. Então, hoje, se a gente fosse seguir a forma sem um ajuste, como está acontecendo até agora, que o ajuste não entrou em vigor, a gente teria que emitir 2 notas fiscais, uma para atender ICMS e outra para atender IBS e CBS. E o ajuste vai consolidar isso em uma nota. Como que isso vai acontecer? Quando você pegar o ajuste, você vai ver que isso está lá na cláusula segunda dele, onde ele vai falando para você como que você vai preencher cada campo desse documento fiscal. Então, vamos imaginar aqui. Pagamento antecipado, pessoal. Só para a gente relembrar algumas coisas de IBS e CBS. IBS e CBS, o fato gerador acontece, então, no fornecimento da mercadoria. Então, essa é a regra geral. Só que quando a gente fala em pagamento antecipado, o artigo 11 lá da lei complementar, ele antecipou também esse fato gerador. Ele fala o seguinte, olha, se você faz operações onde você recebe valores antecipados para depois fazer o fornecimento, então você vai ter que calcular IBS, CBS, debitar IBS, CBS a cada pagamento antecipado que você tiver antes de efetivamente fazer o fornecimento da mercadoria. Então, essa é uma das exceções que a gente tem quando a gente fala ali do fato gerador de IBS e CBS. Para esse caso específico, ele não vai acontecer somente lá no fornecimento da mercadoria, mas a cada pagamento que você receber antecipadamente, beleza? E aí, o que o regulamento trouxe para a gente? Bom, para você levar para a tua apuração esses débitos de IBS e CBS, você agora vai emitir uma nota fiscal, que vai ser uma saída, né? O fornecedor emitir uma nota de saída, só que com a finalidade de nota de débito. Por que débito? Porque você está jogando um débito para a sua apuração, um débito de IBS e CBS para a sua apuração, a cada pagamento antecipado. Qual que é o tipo que você vai escolher? A finalidade é nota de débito. Qual que é o tipo? É pagamento antecipado, é o 06 pagamento antecipado.
a natureza da operação, que você vai escrever na natureza da operação, que é uma venda para entrega futura, e que o que você está colocando ali agora nessa nota que você está recebendo é o pagamento antecipado. CFOP dessa nota é o 5922, é o mesmo que a gente usa hoje para simples faturamento ali, né, nessa operação, CFOP 5922. ICMS, Thiago, eu destaco nessa nota? Não. Hoje a gente não destaca, certo? Por que a gente não destaca? Porque não aconteceu o fato gerador de ICMS, não aconteceu a circulação da mercadoria. Então, para fins de ICMS, quando você emitir essa nota de débito, você não vai destacar também o ICMS, como acontece hoje na nota 5922. E o IBS e CBS, você vai fazer o destaque normal a cada pagamento antecipado nessa tua nota de débito. E com isso, isso vai te gerar um débito na sua apuração assistida. Então, o ajuste, ele trouxe essa possibilidade, numa nota de débito, você trazer informação de ICMS e também de IBS e CBS, porque senão você teria que emitir uma com finalidade normal para o ICMS e outra de débito para IBS. Então, esses campos, se você hoje realiza essa operação, ou se você tem cliente que faz esse tipo de operação, então, ele já tem que parametrizar o sistema dele para que as notas mudem, né, a finalidade e o tipo, e saiam com essas informações nesses campos aí a partir de agosto, beleza? E aquela segunda nota, Thiago, está dispensado de fazer a nota de entrega? Não, a nota de entrega da saída efetiva da mercadoria, então você teve os pagamentos antecipados, recebeu antecipadamente, emitiu as notas de débito, agora chegou o momento de você fornecer o produto, de você fornecer a mercadoria, você vai emitir a nota que vai, né, circular com essa mercadoria, da mesma forma como é hoje também. E como vai funcionar para essa nota? Essa nota, a finalidade é normal, ela não é uma nota de crédito, não é uma nota de débito, nada disso. É uma nota com a finalidade normal de venda de mercadoria originada para entrega futura, tal, aquela coisa toda, né? Que é a natureza da operação, é o que você vai colocar lá, venda originada de encomenda para entrega futura. É como a gente emite hoje, um CFLP 5 ou 6, 116 se for um produto, ou 5 ou 6 se for 117 se for mercadoria. Beleza? O ICMS nessa nota, você destaca normalmente, porque agora sim, efetivamente, você está tendo a circulação da mercadoria, está acontecendo o fato gerador de ICMS, então o débito de ICMS ele nasce aqui. Mas e o IBS e CBS, Thiago? E agora? Você vai destacar novamente. Por que você vai destacar novamente? Porque quando você emitir essa nota, você está emitindo ela pelo valor cheio da mercadoria, pelo valor cheio que você está fornecendo, né? O teu produto, a tua mercadoria. Então, ele vai destacar IBS e CBS sobre esse valor. Daí você fala assim, pô, mas eu já paguei IBS e CBS em algumas parcelas que eu recebi nessas primeiras notas aqui de débito antecipadamente. E agora? Vai aparecer 2 débitos na minha apuração, né? Então, o que você vai fazer? Você vai destacar IBS e CBS pelo valor cheio, só que você vai ter que tomar esse cuidado aqui, ó. No campo de referenciamento, no XML, na tag do XML, você vai ter que referenciar todas as notas de débitos que você emitiu a cada pagamento antecipado que você teve dessa operação. Com isso, a apuração assistida de BS e CBS vai enxergar, olha, ele está emitindo essa nota que tem um débito aqui de R$ 2.000 de BS e CBS, que é a entrega efetiva da mercadoria. Só que, ao mesmo tempo, já foi antecipado esses valores dessas notas que ele referenciou. Então, ele vai fazer o quê? Desse débito, abater esses outros que já foram, né, apurados e extintos, e depois fica na sua apuração só o líquido ali mesmo a pagar, de BS e CBS. Beleza ou deu um nó aí? Dúvidas? Alguém quer levantar a mãozinha, perguntar alguma coisa ou tá de boa? Complexo, né? Eu acho que essa é a operação mais complexa que tem com relação à venda de entrega futura, porque é um controle muito rigoroso, né? Sim. Então, tem que fazer um passo a passo, fazer um desenho de cada operação para orientar o operador, porque senão vai se perder, porque eu achei uma das matérias mais complexas que tem, essa, inclusive essa segunda aí eu estava em dúvida ainda, Tiago, se destacava ou não, né? Eu não tinha visto esse pulo do gato lá do tag que tinha que discriminar, então
justamente são detalhes que é importante a troca de ideias, né? Conhecer, né? Mas é exatamente. Ela vai exigir um controle maior, porque até então, quando a gente falava dessa operação voltada para fins de ICMS, né, a gente tinha aquela tranquilidade, beleza, estou emitindo nota com finalidade normal nas duas, aqui eu não tenho ICMS, né, na primeira operação não tenho, só tenho destaque na segunda, e acabou, né? Eu não tenho aquela coisa de ficar antecipando o tributo para depois abater, não existe apuração assistida, não existe nada disso, né? Então, a questão de referenciar a nota anterior, a gente já tinha que fazer, mas muitas vezes acontecia errado, aquela coisa toda, e não tinha tanto reflexo na apuração do ICMS. Mas quando a gente está falando de IBS e CBS, a gente tem que entender que a apuração não vai ser a gente que vai fazer, ela vai ser assistida, vai vir pronta ali dentro do ambiente da apuração assistida. Então, a gente precisa, através desses documentos fiscais, dar todos os insumos necessários para que a gente não seja penalizado de alguma forma pagando, né, valores a maior de IBS, CBS e coisas nesse sentido. E a complexidade veio porque a lei complementar justamente trouxe essa questão de você pagar IBS e CBS a cada pagamento antecipado, e são não só lá no fornecimento, né? Então, é aí que trouxe toda a confusão, porque nessa nota aqui, primeira, que até então eu não tinha, né, ICMS e tal, agora eu continuo não tendo ICMS, mas eu vou ter que ter IBS e CBS. E aí, quando eu emito a segunda com valor cheio e calculo tudo de novo, eu tenho que ter esse cuidado de referenciar tudo certinho as primeiras notas para que na apuração assistida ele abata aquilo que já foi pago nas notas anteriores. Então, é um controle maior aí que as empresas vão ter que ter, sim. Né? Vai ter que ter, não tem jeito. Gênesis? Fora agora a comunicação entre os departamentos, né? Se é segmentado ali por faturamento e fiscal, mais do que nunca vai precisar conversar para que esse tipo de informação não passe batido, né? Então aumenta mais ali esse controle também. Exatamente, Gênesis, exatamente. Eu costumo falar que o Gênesis é legal porque ele sempre contribui bastante lá também na comunidade. O que eu acho bacana é que assim, a reforma tributária ela não mexe somente na questão de tributação dentro das empresas, né? Eu tento passar muito isso para os nossos clientes aqui do escritório. É algo que todos os departamentos, de alguma forma, eles têm que se envolver e entender, né? Porque isso mexe com o setor de compras, isso mexe com o setor de vendas, isso mexe com o pessoal do estoque, isso mexe com o faturamento, isso mexe com o financeiro, né? Então, muda totalmente a lógica dos tributos, sim. Então, obviamente, vai mexer em todos os processos das empresas, em todos os departamentos. Então, a comunicação é essencial, né? O que o Gênesis trouxe. Imagina que, de repente, por algum motivo, também essa operação não se concretiza. E aí? Eu paguei IBS e CBS antecipado nas operações, né, de que eu recebi antecipadamente, mas vamos dizer que no final, por algum motivo, comercialmente, cancelou. O cara não vai receber mais aquela mercadoria. Então, assim, se você que é ali do tributário, do fiscal, não fica sabendo dessa informação, você pagou impostos ali nos pagamentos antecipados de IBS e CBS, e depois você teria que fazer o quê? Pelo que a lei fala para a gente tem que enviar um evento ali, falando, né, que houve o desfazimento da operação e tal, para que seja estornado esses valores, esses débitos. Mas se eu não tiver essa comunicação, tal, se eu não tiver essa integração, a apuração assistida vai levar aquilo que ela tem de documentação e informação, e eu vou acabar sendo prejudicado por conta disso. Então, aquelas rinchas, aquelas brigas entre os departamentos vai ter que acabar, né? Eu acho Ou vai difícil, aumentar. hein? Acabar, acho que algumas empresas hoje têm dificuldade até de controlar o financeiro com o fiscal para fim de retenção, né? CSRS, Verdade, então, imagine para complicado. isso. Exato, exatamente. Lu? Oi, Tiago, boa noite. Boa noite a todos. Tiago, Diga. esse cenário que você está mostrando seria para 2033, correto? Na realidade, começa agora, Lu. Sim, mas onde entra PIS, COFINS e IPI aí? Uhum. Então, Porque o PIS e o COFINS, o fato gerador é o faturamento, não é? exato. O PIS e COFINS, a gente tem aquela situação que essa a gente não está respondida ainda, né? Para essa situação específica, porque assim, a gente tem o PIS e COFINS que vai morrer agora, né? Mas Sim. esse negócio entrando agora em agosto já está dando dor de cabeça para o PIS e COFINS, porque assim, em tese, na nota de débito, né, nessa situação de pagamento antecipado, eu não vou poder informar PIS e COFINS. Por quê? Porque o ajuste trata somente de ICMS. E o ajuste está liberando os usos das tags de ICMS para esse tipo de nota. Mas se eu tentar colocar, por exemplo, o PIS e COFINS nessa primeira nota de pagamento antecipado, vai me dar rejeição. Só que se a gente for pensar no PIS e COFINS quando a gente fala de venda para entrega futura, a gente tem duas possibilidades. Ele pode acontecer
no pagamento antecipado, porque eu tenho que reconhecer minha receita se eu tiver essa mercadoria já em estoque e eu estou servindo apenas como um local onde a mercadoria está sendo armazenada. E aí o PIS e COFINS teria que nascer aqui, não na entrega. Ou, se realmente essa mercadoria não existe, eu vou fabricar ainda, etc., o PIS e COFINS ele só é destacado na nota de fornecimento, né, na segunda. Então, a gente tem esse problema hoje. Eu não vou conseguir fazer destaque de PIS e COFINS nessa nota, se for uma dessas situações onde a receita tem que ser reconhecida aqui. Eu estava pensando do PIS e COFINS por causa da base de cálculo de IBS e CBS, né, Tiago? Eu tenho que tirar isso da base, Sim, né? sim, também. Algumas coisas a gente ainda não tem a resposta ainda, viu, Lu? A gente está esperando realmente manifestação, ver se o regulamento agora, a segunda versão, vai trazer um pouco mais de explicação, porque assim, tá, como que eu vou tirar o PIS e COFINS se eu ainda nem tenho ele, né? Pois é. O IBS, CBS ainda não tem, enfim, né? Ou o próprio ICMS também. Eu não tenho ICMS nessa primeira nota, mas eu tenho que abater ele da minha base de cálculo de IBS, CBS. E aí? Ele só vai acontecer na segunda. Então, são pontos que a gente está esperando aí também trazer alguma clareza sobre. Para o PIS e COFINS, eu acredito que se ele for devido nessa primeira, você vai ter que fazer ajuste direto na FD. Você não vai Eu conseguir. pensei isso no bloco M, né? Tem um ajuste de débito. Exato. Você não vai conseguir fazer destaque em nota. Então, você vai ter que fazer um ajuste ali na própria FD mesmo. Eu não poderia jogar em outras despesas, Tiago? Então, é que não tem. A gente não sabe, né? Jogar como outras despesas na nota vai somar para minha base, daí não deveria, né? Então, assim, eu acredito que vai ter que ser através de ajuste mesmo. Porque se for ver, né, tipo, PIS e COFINS, ele não tem nenhuma regulamentação específica que fala sobre ali no preenchimento, né, destaque, o que vale mesmo depois da declaração. E o bendito vai morrer agora e tá dando dor de cabeça. Não é? Mas pensando na operação em si, Lu, tipo, né, ela passa a valer já agora em 26. Mas vamos pensar que, morreu o PIS e COFINS. E aí, já em janeiro de 2027, a gente ainda tem o ICMS, né, tipo, que está valendo essas operações, a emissão da nota para essa operação dessa forma, e a gente vai continuar com essa dor de cabeça se até lá não for esclarecido em que momento que a gente abate o ICMS da base do IBS e da CBS nessa situação, né? Exato. Tá Mas, bom. Obrigada, gente, Tiago. agora. Que é isso, valeu você. Mais alguém, gente? Vamos para o próximo. Vamos embora lá. Segunda operação, então, aqui a gente vai falar do quê? Da perda em estoque. O que é isso? É quando acontece por algum motivo extravio, perecimento, deterioração, furto ou roubo de mercadoria que está dentro do nosso estoque. Hoje, quanto ao ajuste não passa a valer, eu tenho necessidade de emissão de duas notas, uma para atender o ICMS e outra também para atender IBS e CBS, uma nota finalidade normal e outra nota com a finalidade débito. A partir de agosto, 3 de agosto, tem a unificação, tudo vai ser feito através de uma nota só com finalidade débito. E o que a gente tem que prestar atenção aqui? Pessoal, quando a gente fala de perda de mercadoria, né, baixa de estoque, nessa situação, a gente está falando somente de mercadorias que não estão em trânsito, tá? Então, ela está efetivamente na minha empresa e aconteceu por algum motivo, houve um roubo, houve um furto, houve perecimento e eu vou ter que dar baixa nessa mercadoria. Se a tua mercadoria ela está em trânsito, ela está indo até o destinatário e por algum motivo aconteceu, né, um furto, roubo, perdeu a mercadoria em trânsito, não vai ser feito através de nota fiscal, tá? O ajuste de BS-CDS não vai ser feito através de nota fiscal, vai ser feito através do que a gente chama de evento, né? Que é uma informação que a gente envia também através de XML, né, digital, para apuração assistida, para corrigir também informações de débito e crédito, tá? Então, se a tua mercadoria está em trânsito e houve uma perca ali no meio, houve um furto, para você dar baixa de estoque, né, dessas mercadorias, você vai ter que enviar evento, não emitir nota fiscal. E aqui eu coloquei os eventos, né, só por curiosidade, não vai ser o foco hoje falar de evento, mas só por curiosidade para depois quando vocês pegarem o material. Então, o que a gente tem que entender é que a gente está falando de situações onde houve perda, furto, roubo, extravio, deterioração de mercadorias que efetivamente estão ali no nosso estoque. Beleza? Como que vai funcionar isso? Bom, isso está lá na cláusula terceira do ajuste. E o que o ajuste fala para a gente? Como que a gente vai harmonizar as regras, então, de ICMS e IBS e CBS. Bom, você vai emitir uma nota fiscal de saída, né? Você está dando baixa no seu estoque, então é uma nota de saída. A finalidade dessa nota deixa de ser normal, como a gente emite hoje, para uma nota de débito, tá? Uma nota de débito. E com o tipo
perda de estoque, beleza? A natureza da operação continua sendo baixa de estoque. O CFOP, você vai preencher também 5927, como é hoje. ICMS, Thiago, o que eu faço com o ICMS nessa nota? Bom, estou aqui em São Paulo, acredito que a maioria seja de São Paulo, mas pode ser que tenha gente de outro estado. Aqui em São Paulo, eu acredito que na maioria dos estados, fala que a gente não pode destacar ICMS nessa nota de baixa. Porque qual que é a ideia, né, nessa nota de baixa de estoque? Além de corrigir o nosso estoque, corrigir isso contabilmente, né, enfim, tal, pensando efetivamente nos tributos sobre consumo, ICMS, né, e IBS, CBS. Bom, se a gente está trabalhando com um sistema que ele é não cumulativo, de ICMS, quando eu comprei a mercadoria, além daquilo aumentar o meu estoque, eu me creditei de ICMS, beleza? Estou dando uma baixa de estoque, perdi aquela mercadoria, venceu, não vai ter uma saída mais daquela mercadoria. Então, eu emito a nota para corrigir o meu estoque, para tirar aquela mercadoria do meu estoque, e automaticamente eu tenho que fazer o quê? Anular esse meu crédito da entrada, certo? Então, o que seria o mais comum? Bom, se eu estou frente uma nota ali, eu preciso gerar um débito para anular um crédito, então deixa eu destacar o ICMS nessa nota, né? Só que alguns estados não permitem por quê? Eles falam, bom, não houve efetivamente o fato gerador do ICMS, você não está circulando com essa mercadoria, não teve uma circulação para originar um débito na sua nota. Então, você emite para reduzir a quantidade do teu estoque, só que para você anular esse crédito da entrada, em vez de você destacar o débito na nota, você vai fazer um ajuste na sua operação, você vai fazer um estorno de crédito. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente trabalha dessa forma. Quando a gente emite essa nota fiscal, a gente não pode destacar ICMS. Só que quando veio o ajuste, 49, ele trouxe o seguinte com relação ao ICMS, ó. O inciso 5º, ele fala o seguinte, olha, destaque do ICMS, quando houver. Né, ele alterou essa redação, porque antes qual que era a redação? Sem destaque do ICMS. Aí lá ele foi lá depois pelo ajuste 20 alterou para sem destaque para destaque quando houver. E ele deixou aqui no parágrafo 2º a informação de que o contribuinte deverá efetuar o estorno do ICMS creditado, né, na mercadoria que entrou, que agora você está dando baixa, conforme a legislação da sua UF, do seu estado. Então, o que você vai ter que fazer? Pô, como que o meu estado trata a operação hoje de baixa de estoque? O regulamento fala o que hoje? Fala que eu não devo destacar? Então, você vai emitir essa nota sem destaque de ICMS e depois você vai fazer o estorno do crédito que você teve na entrada. Agora, se o teu estado permite o destaque, então você vai poder fazer o destaque do ICMS normalmente, e daí você não vai precisar fazer esse estorno. Beleza? E IBS e CBS, Thiago? Né? Já que é uma nota de débito, a gente está falando da apuração assistida, né? E você está dando baixa de uma nota que você se creditou de IBS e CBS e tal. E agora, você vai destacar IBS e CBS, um débito nessa nota? Não. Você vai trabalhar com estorno também de IBS e CBS. Você emite essa nota fiscal de débito para que você diminua ali, né, a quantidade do seu estoque, desses produtos que foram perdidos, etc, etc. Só que para você anular o crédito de IBS e CBS que você teve na aquisição, você não vai destacar um débito nessa nota. Você vai ter que fazer um estorno. Vai ter uma Secless-Trib específica, quando você for preencher essa nota fiscal, você vai preencher a Secless-Trib 410.030. O que é o 410.030? É uma nota de baixa de estoque e tal, mas quando a gente olha para o 410, que seria a CST de BS-CBS, fala que é uma não incidência de BS-CBS. Então, quando você jogar esse Secless, ele nem vai permitir você informar débito de BS-CBS, tá? E o que você vai ter que fazer, então? Beleza, se eu não destaquei um débito nessa nota, como que eu anulo o meu crédito? Como que eu faço esse estorno aqui? Você vai ter que fazer através de um evento específico lá na apuração. Beleza? Só para complicar a vida, né? Só para complicar a vida, mas vai ter que fazer esse evento também para eliminar esse crédito na apuração. Quem que vai ser o destinatário nessa nota, né? Se é uma perca, se é uma baixa de estoque, não tem um adquirente envolvido, o destinatário é o próprio emitente da nota fiscal. E lá em informações para o fisco, no XML, você vai ter que explicar o motivo do porquê que você está fazendo essa baixa, né? O que aconteceu, por que você está emitindo essa nota fiscal. Beleza? Então, aqui são as regrinhas que eu já comentei. E se você, por algum motivo, não conseguir identificar de que nota que é, né? Qual nota, por exemplo, houve
eu perdi a mercadoria, foi roubada a mercadoria referente à nota fiscal tal que entrou, se você não consegue identificar de qual nota que é, você tem que buscar nas aquisições mais recentes que você fez daquela mercadoria, né, para fins de preenchimento desse documento. Beleza, gente? Perda de estoque. Tranquilo? Beleza. Só vou corrigir uma informação que eu falei errado aqui, tá? Esse estorno, na realidade, ele não é através de um evento, não. Um evento que você vai ter que informar. Quando você preencher essa C-Class 410.030, ele não vai te abrir as tags de informar os débitos de BS-CBS, só que ele vai abrir um campo novo dentro do XML, onde você informa o valor do estorno no próprio documento, tá? Não é através de evento. Eu estou confundindo com redução de valores que a gente vai falar lá para frente. Mas quando você informar essa C-Class, automaticamente ele vai exigir, dentro das tags ali do XML, para que você informe o valor que você tem que se tornar de crédito de BS-CBS. Beleza? Esse foi mais tranquilo? Beleza, vamos lá. Terceira operação que o ajuste traz para a gente é o quê? Redução de valor ou quantidade. Esse é bem interessante. Você emitiu uma nota fiscal, né, de venda ali, de fornecimento, e essa nota fiscal foi com um valor incorreto, a maior, ou a quantidade de mercadoria era para ser 8 e você enviou 10, foi incorreta também. E você não consegue mais cancelar esse documento fiscal porque os fatos geradores ali já aconteceu, já circulou a mercadoria, não tem mais como você fazer o cancelamento e tal, mas você precisa corrigir essa informação. Né? Isso, até hoje, ele é um tabu quando a gente fala em questão de ICMS, porque eu não posso reduzir valores quando a gente fala para ICMS. Não existe isso, né? Fazer uma redução de valor, uma redução de quantidade, uma operação que já está acontecendo, né? Então, isso até então, quando a gente fala para o ICMS, é um tabu, não pode acontecer. Então, hoje, a gente tem, nos dois casos, uma única nota, né? Tipo, eu não posso emitir nada para o ICMS, mas hoje eu já posso emitir, para fins de BS e CBS, uma nota de crédito, e depois, com o ajuste 49, para atender os dois, eu vou continuar podendo emitir agora só uma nota de crédito. O que a gente tinha para o ICMS até então foi esse ajuste criado em 24, que é o ajuste 13 de 2024, que ele fingia ali, né, uma operação para a gente tentar regularizar essa situação, que era aquela situação de, putz, emitir nota com valor maior, valor incorreto, então faz o seguinte, o ajuste 13 de 2024, respeitando algumas regras, ele permitia acontecer uma devolução como se fosse simbólica, né, do adquirente para mim, daí eu anulava a minha operação, depois eu emitia novamente uma outra remessa para ele com os valores corretos, né, e aí a gente conseguia regularizar essa operação para fins de ICMS. Então, o ajuste 13, ele permitiu, desde 2024, a gente trabalhar aí, né, como uma operação de mentirinha para ajustar essas situações. Só que agora, através do ajuste 49 de 2025, harmonizando com as regras de BS e CBS, a gente tem uma solução para isso também, que vai trazer a solução para o ICMS. Então, como que vai acontecer? Isso aqui, pessoal, está lá na cláusula 4ª do ajuste, tá? Como que vai acontecer nesse caso? Eu sou o fornecedor, fiz ali uma venda com um valor indevido a maior ou com uma quantidade a maior de mercadoria. Consequentemente, na minha apuração de BS e CBS, eu destaquei um débito a maior de BS e CBS. E com relação ao ICMS, foi destacado um valor a maior também de ICMS, certo? E eu preciso ajustar isso na minha apuração. Eu preciso diminuir esse meu débito. Então, eu vou emitir uma nota de entrada, que é uma nota de crédito. Eu emito agora a gente entrou já na parte de crédito. Eu emito uma nota de crédito de entrada, que, consequentemente, vai diminuir o débito na minha apuração, certo? Quem emite é o fornecedor, que é o que emitiu a nota com os valores a maior. O tipo dessa nota de crédito, a gente vai escolher o tipo 4, que é redução de valores ou quantidade. E o CFLP aqui, pessoal, que a gente vai usar nessa nota, é o CFLP inverso ao da operação original. Então, se eu emitir uma nota 502, aí agora a gente está, na verdade, num dilema, porque não tem nada muito ainda claro para isso, porque está dando rejeição.
Muitos entendem o seguinte: se você emitir uma nota de venda 502, o CFOP inverso seria de devolução, 202. Só que quando a gente tenta fazer essa nota colocando 202, eu barro em rejeição e minha nota não é aceita, porque eu não consigo emitir com o CFOP de devolução notas que têm tipo de crédito. Eu só posso usar a CFOP de devolução para nota que tem como tipo nota de devolução. Então, está dando esse problema. Só que daí tem uma outra linha que entende o seguinte, olha, a legislação fala o inverso. Só que quando não existe um inverso, você usa outras entradas, 949, por exemplo. Então, hoje, se você for emitir essa nota, você só vai conseguir colocando um 949 nessa situação, nesse exemplo que eu dei. Se você tentar colocar 202, você não vai conseguir, vai dar rejeição. O que a gente está esperando? Atualização da nota técnica, permitindo também, como regra de exceção, eu usar CFOP de devolução para esse tipo de situação, nota de crédito, quando eu estou falando de redução de valores. Mas até que isso não aconteça, a única saída que a gente tem é usar um 949. Beleza? Qual que vai ser a natureza da operação? Redução de valores, né? Uma nota emitida com redução de valores ou quantidade. A gente vai ter que falar para o fisco, na tag de informações para o fisco, do porquê que eu estou emitindo essa nota, né? Por que você está fazendo isso? O que aconteceu? Qual que foi o erro, né? Você vai explicar lá o motivo da emissão. Você vai ter que referenciar a chave da nota original. Então, aquela nota que você fez de venda com valor maior, com quantidade indevida, você vai fazer o referenciamento dessa nota aqui também, para que a apuração consiga identificar de que nota que é. Quais são os itens que você vai informar nessa nota? Somente os itens que foi a maior, ou o valor que for a maior. Então, você colocou lá 10 itens e eram 8, você vai informar só dois itens, só a quantidade que você deveria reduzir. Beleza? Quem que é o destinatário dessa nota? Destinatário que você vai informar na nota, né? Na tag de destinatário. O próprio destinatário. Porque você imagina o seguinte, você não está emitindo uma nota de crédito para você está emitindo uma nota de crédito para diminuir o seu débito. Você, na visão de fornecedor, de quem fez a venda. Quando você fez a venda, aquilo trouxe um débito para você. Você está emitindo uma nota de crédito para diminuir o seu débito. Só que, ao mesmo tempo que trouxe um débito para você, o que deu para o seu adquirente, para o teu cliente? Um crédito para ele naquele valor. Só que você está emitindo uma nota de crédito para diminuir o seu débito. Se diminuir o seu débito aqui, tem que diminuir o crédito dele. Então, quando você emite essa nota, automaticamente, na apuração dele, esse crédito aqui vai diminuir, porque vai originar um débito para ele aqui. Né? A apuração assistida dá um nó na cabeça, às vezes, né? Então, é por isso que eu tenho que informar ele como destinatário. Beleza? O ICMS, o que eu faço? Você vai destacar ICMS, porque é uma nota de entrada para você, onde você vai se creditar para anular aquele débito maior que você teve na tua saída de ICMS. Então, isso daqui é uma grande novidade, você poder reduzir, né, fazer esse ajuste do teu ICMS através de uma nota de redução de valores. Isso antes não existia e o ajuste trouxe essa possibilidade para o ICMS também. E IBS e CBS é a mesma coisa, você vai destacar o valor do IBS e CBS para que isso diminua o seu débito ali, tá? De novo, você vai preencher somente com o valor ou a quantidade que você precisa deduzir, né? Você não vai informar todos os itens, somente aqueles que foram a maior. E o que a gente tem que observar aqui? Que tem muito a ver com isso que eu acabei de falar, sobre a influência na apuração do adquirente. O artigo 59 do regulamento de IBS-CBS fala o seguinte: os efeitos a que se refere esse artigo são condicionados ao aceite do adquirente, que será realizado mediante a emissão de documento fiscal. Ou seja, você está falando, quando você emite essa nota aqui, você, fornecedor que teve um débito maior na sua apuração, que você está diminuindo esse seu débito através de uma nota de crédito, porque houve ali um erro na emissão do documento, onde foi mercadorias enviadas a maior, né, informadas a maior, ou valores a maior. Então, você quer diminuir o seu débito através de um crédito que você está colocando na sua apuração através dessa nota de crédito. O que isso vai acontecer? Aquilo que eu comentei, automaticamente para o teu adquirente, quando você emitiu a nota, ele se creditou daquele valor. Só que você está reduzindo o débito, então você tem que reduzir o crédito dele. Só que você está mexendo na apuração dele.
Então, quando você emitir essa nota, isso tudo só vai validar quando o adquirente for lá e, através de um evento, der esse aceite. Ele vai ter que emitir um evento que é um aceite de débito na apuração por emissão de uma nota de crédito. Então, aquilo vai apitar na apuração assistida dele, pensando em BS-CBS, tá? Aquilo vai apitar na apuração assistida dele. Ó, teu fornecedor lá está querendo diminuir o teu crédito aqui porque ele falou que houve um erro. Você aceita? Aí você vai ter que, o adquirente vai ter que enviar esse evento com esse código, aceitando aquele débito entrar na apuração dele para reduzir o crédito dele, porque isso foi constituído através dessa nota de crédito. Dá um nozinho na cabeça, né? Isso pensando em BS e CBS. Já pensando em ICMS, não. Como a gente não tem apuração assistida e esses eventos aqui é só para fins de BS e CBS, para o ICMS, não. A partir do momento que você emitiu a nota de crédito ali com os valores reduzidos, destacou o valor do ICMS que for maior, isso aqui já vai entrar como um crédito para você na sua apuração do ICMS, normal, né? E para ele lá já entra como um débito diminuindo o crédito dele. Deu para entender? Ou ficou confuso? Dá um joinha aí, uma carinha feliz. Não, bem claro. Deu? Legal, gente. Claro Valeu. mesmo. Show. E aqui, galera, ó, todas essas nomenclaturas que eu estou colocando aqui nesse primeiro quadrinho é exatamente as tags da nota fiscal, que é o que está na redação aqui, tá? E aqui que é a parte importante para a gente passar para os nossos clientes ou para você que é empresa que emite nota fiscal, para ajustar o teu sistema ali para que essas informações estejam ok a partir de agosto para cada uma dessas operações ali, tá? Então, são exatamente esses os nomes de cada uma das tags ali que tem que ser ajustadas. Fechou? Bora para a quarta operação. A quarta agora ela vai se dividir em duas, porque a gente vai falar sobre a recusa. Recusa, lembrando, não é uma devolução. Devolução só existe quando efetivamente a mercadoria entra no estoque do destinatário. Ele aceitou, ele deu entrada, então, se porventura ele quer desfazer a operação, ele, destinatário, tem que emitir a nota de devolução, certo? Então, quando a gente fala em recusa parcial ou total, a mercadoria nunca entrou no estabelecimento do destinatário. Recusa aquelas situações onde bateu na porta e o destinatário, por algum motivo, falou, não, nada vai entrar porque está tudo errado, não compôs o estoque dele, então eu mesmo que fiz o fornecimento, eu mesmo emito essa nota de retorno, beleza? Ou essa recusa ela pode ser parcial. Não, olha, eu aceito aqui desses 10 itens, eu aceito 9 porque um veio com defeito. Então, para aquele a gente que tem que emitir o retorno, não ele emitir a devolução, porque nunca entrou no estabelecimento dele, tá? Então, isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre essa operação, que às vezes se confunde, né? As pessoas às vezes perguntam, pô, a operação de devolução, então agora eu vou ter que fazer conforme ajuste? Não, devolução é uma coisa, recusa é outra coisa. Então, aqui eu até coloquei, se a gente pegar hoje o artigo 57 dos regulamentos de BS-CBS, lá ele destrincha muito bem isso, né? O que é recusa, o que é devolução, o que é cancelamento, né? Quando uma coisa ou outra pode acontecer. Beleza? Então, como que vai funcionar aqui? Isso está onde? Cláusula 5ª do ajuste, tá, pessoal? Primeiro, a gente vai começar falando sobre o quê? Sobre recusa total. Seja porque a mercadoria chegou e o destinatário recusou na entrada, ou porque, de repente, o transportador não localizou o destinatário e aquela mercadoria teve que voltar para o seu estabelecimento. Mas aqui ela voltou toda, a nota inteira, tá? Todos os produtos foram recusados e voltou ali para o teu estabelecimento. Como que vai funcionar essa operação? Hoje isso já acontece? Já. Como que a gente faz hoje isso para o ICMS? A gente emite uma nota fiscal, só que a finalidade da nota que a gente emite hoje é uma nota normal, e a gente coloca lá que ela é de devolução. Na verdade, né? Não é normal. A gente emite com a finalidade de 04, devolução. A partir de agora, não vai ser mais assim. Tanto para ICMS quanto para IBS e CBS, a gente vai seguir as regras que estão aqui no ajuste. Então, como que vai ser? Vai ser uma nota de entrada. Quem vai emitir? É o próprio fornecedor. Por quê? De novo, a mercadoria não entrou no estoque do destinatário para que ele tivesse que emitir essa nota.
ela foi recusada na porta. Então, quem emite essa nota é o próprio fornecedor emitir uma nota agora de entrada, para que isso volte ali para o estoque dele, etc., né? Qual que é a finalidade? Também é uma nota de crédito. Por que que é uma nota de crédito? Porque na minha saída houve um débito e eu preciso agora desfazer esse débito na minha operação. Então, eu emito uma nota de crédito, onde eu aumento o crédito na minha apuração e diminuo o meu débito. Qual que é o tipo que eu vou informar? Tipo 3, retorno por recusa total. Retorno por recusa total. Qual que é o CFOP? Nesse caso, a gente está permitido a usar um CFOP de devolução. Porque para esse tipo de nota fiscal, de retorno por recusa total ou parcial, existe uma regra de exceção na nota técnica que permite eu usar CFOP de devolução, mesmo a finalidade da nota não sendo devolução, sendo uma nota de crédito. Então, nesse caso, tranquilamente, eu consigo usar lá o CFOP 1202, 1201, 2202, enfim, usar o CFOP de devolução. Beleza? A natureza da operação é retorno por recusa, não localização. A gente tem que referenciar a nota fiscal original, então a gente vai referenciar a chave da nota. Não recusou a nota toda? Então o referenciamento aqui é da chave da nota fiscal. Qual é a parte de itens? O que eu tenho que preencher? Todos os itens que estão lá na nota original e que estão retornando para o teu estoque. E aqui o destinatário. Quem que eu informo como destinatário dessa operação? Você vai informar o próprio destinatário da nota original. Alguém estranha isso? Alguém hoje trabalha com operações, às vezes, que acontece recusa e tem que emitir a nota de retorno? Que São Paulo fala para a gente? São Paulo fala para a gente que eu não posso informar os dados do destinatário, que eu tenho que informar os dados do próprio emitente. Né? Porque o que São Paulo entende? Olha, se a mercadoria nunca entrou, não tem ligação nenhuma com o destinatário, os dados do destinatário teriam que ser do próprio emitente também. Mas o ajuste vem agora e muda isso. E São Paulo aderiu ao ajuste por completo ali. Então, isso é algo que muda também e a gente tem que tomar cuidado, porque os sistemas hoje, né, não só a questão da finalidade da nota, ser uma nota de devolução e etc., agora vai ter que seguir isso. E por que que isso tem que acontecer? De novo, por conta da apuração assistida. Porque se eu informo eu mesmo aqui, como destinatário, como que eu vou arrumar a questão do IBS e CBS que, em tese, entrou ali na apuração do destinatário? Eu tenho que diminuir de lá. Para mim diminuir de lá, eu tenho que ter ele informado no documento fiscal, né? Então, assim, a gente tem que olhar, de novo, como que cada estado internalizou as regras do ajuste, etc., para ver se está coerente com relação ao ajuste CINEF, se ele trouxe algo diferente ou não. Mas aqui o que eu entendo é que ele trouxe a informação dessa forma mesmo, para que justamente consiga acontecer os ajustes na apuração de IBS e CBS, tanto do fornecedor quanto ali do destinatário. Então, isso é algo diferente, pelo menos aqui em São Paulo. Minas, por exemplo, eu sei que é totalmente diferente disso, a forma como faz essa nota, né? Mas para muitos estados tem essa situação onde o destinatário, você não podia informar os dados do destinatário da nota, mas do próprio fornecedor, né? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado. Essa nota, o ICMS, a gente destaca? Destaca. Se houve um débito, você está fazendo o retorno agora, você tem que anular aquele débito através do destaque. IBS e CBS, a mesma coisa, você vai fazer um destaque também aqui nessa nota. Além disso, para que você consiga emitir essa nota e os efeitos dela aconteçam para fins de IBS e CBS, quando a gente fala em recusa total, vai ter que ter 2 eventos obrigatórios acontecendo também. Primeiro, o destinatário ele vai ter que transmitir ali, manifestar que a operação não foi realizada ou desconhece a operação. Por quê? Porque a gente está mexendo na apuração dele de novo. Então, ele tem que trazer essa informação para que a nota seja aceite. E o transportador que está fazendo a entrega dessa mercadoria vai ter que enviar o evento de insucesso na entrega da nota fiscal. Né? Por quê? Tudo isso precisa estar amarrado, senão eu sou um fornecedor, fico falando que não foi encontrado, que as coisas não aconteceram, né? Que houve uma recusa para eliminar um débito na minha apuração e, na realidade, está sendo fornecido, está acontecendo. Então, não. Para fins de BS e CBS, a gente precisa que o destinatário ali se manifeste falando, olha, a operação não foi realizada, eu recusei a operação. E o transportador
né? Falar, olha, houve um insucesso porque eu não localizei o destinatário ali. Beleza? Tranquilo? E a segunda parte, né, que ela se quebra em dois, é quando a gente fala numa recusa parcial aqui. Então, assim, o destinatário aceitou, mas ele aceitou só parte dos itens que estavam naquela nota, não tudo. Ele recusou, você enviou 10 itens, ele recusou 2, os outros 8 ele aceitou. Bom, o que acontece nessa situação? É muito parecido com a recusa total, tá, gente? É bem parecido mesmo, né? Então, você vai emitir a nota de entrada, é o fornecedor que emite, né? É uma nota de crédito, porque você está anulando um débito na sua apuração. Só que o tipo, ó, já muda, porque é um tipo específico para recusa parcial. Lembra que lá no outro a gente usou tipo 3, retorno por total? Aqui você vai usar retorno por recusa parcial, tá? CFOP, devolução também. Natureza da operação, recusa parcial. Agora, aqui no referenciamento, gente, lembra que nessa a gente referenciou a chave da nota? Porque ela foi uma recusa total? Aqui você vai referenciar os itens. Então, você vai ter que trazer a referência dos itens daqueles que foram recusados, e não a chave da nota fiscal. Então, essa é a segunda diferença que a gente tem. A gente tem aqui e a gente tem aqui de diferença. E quando você for declarar quais são os itens, é somente aqueles que foram recusados, né? Destinatário é a mesma coisa, é o da nota. ICMS você vai destacar, se houve o débito na sua venda, você destaca agora, e IBS, CBS também a mesma coisa. Então, a diferença, na realidade, quando a gente olha para parcial e total, basicamente é a questão do tipo, que passa a ser 6, e o referenciamento, que passa a ser por item, não pela chave da nota. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Boa. Loucura. Mas, ó, é mais fácil do que vocês imaginaram até aqui, né? Não, não, tem que fazer um livrinho, né? Manual de procedimentos. É, Aquele famoso livrinho que a gente tinha antigamente. exato. Tudo isso aí a gente vai precisar colocar no nosso dia a dia até a gente conseguir, né, se adequar a essas instruções e tal. Mas o que que a gente tem que entender, né? A gente já passou pelas 4 operações aqui, né? Tipo, aqui eu tenho depois um resumo de cada uma, né? Mas assim, pessoal, parece um bicho de 7 cabeças, óbvio, porque a gente está falando de muita coisa técnica, a gente está falando de tags em documento fiscal, a gente está misturando agora tributos novos com aqueles já existentes que a gente está acostumado. Então, assim, muda, obviamente que muda, né? Mas se a gente for parar para pensar, o que está acontecendo mais especificamente é uma mudança no tipo e na finalidade da nota, né? Tipo, que antes a gente emitia como nota normal ou como nota de devolução, que agora a gente vai mudar, a gente vai emitir como nota de débito, como nota de crédito, né? O principal é isso, né? O principal a mudança principal é essa daí. E aí, claro, a gente entendeu um ponto ou outro ali dos campos do XML, que a gente vai ter que preencher um pouco diferente do que é hoje para atender normas principalmente relacionadas a IBS e CBS, que até então não existiam. Mas quando a gente pensa em recusa, por exemplo, baixa de estoque, onde na recusa eu já destacava ICMS, você vai continuar destacando como se fazia antes. Baixa de estoque eu não destacava, mas ele se tornava o crédito. Você vai continuar não destacando e se tornando o seu crédito também. Pagamento antecipado, a mesma coisa. A primeira nota, que é a nota de débito, você vai continuar fazendo sem ICMS, como você faz hoje. Na segunda, você vai ter o débito de ICMS. Então, o que mudou mesmo para ICMS foi só a possibilidade, se a gente parar para pensar, de poder trazer o ICMS para uma nota agora que tem como tipo débito ou crédito e finalidade ali diferente de normal ou devolução, né? Vamos dizer assim, o restante meio que ainda é parecido. Agora, o que a gente tem que buscar se aprimorar mais e entender mais é a questão de IBS e CBS, porque a forma de apurar, né, tipo, na apuração assistida, entender esse reflexo que acontece na minha e no outro, tal, é um pouco diferente, né? Resumindo, assim, é basicamente isso. Aqui, a gente tem um quadro que é um resumo de tudo isso, que depois o material ali vocês vão olhar com calma, tal, mas falando justamente sobre tudo isso que a gente falou, né? O pagamento antecipado, qual que vai ser a finalidade da nota, né? Uma nota de saída, o tipo da nota, né? Tipo 6, pagamento antecipado, finalidade débito, saída, CFOP e as regrinhas ali mais críticas de preenchimento. Beleza?
Bom, antes de eu passar para a parte da EFD aqui, que é mais rápido também, tá, gente? Só para trazer uma informação a mais. Daí eu queria saber de vocês aí, se ficou alguma dúvida ou se de repente vocês lembraram de alguma operação específica, algo relacionado a isso, se vocês já estão tentando emitir e está dando problema ou não, como que alguém tem algum caso específico? O Tiago, Diga. nesse caso aqui da como chama, da Sinif, né? 49, ela vai ser utilizada também para as microempresas ou, por enquanto, só no lucro real e lucro presumido? Por enquanto, não. Por enquanto, assim, tipo, todas essas questões, né, de documentação fiscal, quando a gente fala em empresas do Simples Nacional, por hora, a gente está dispensado. Entendi. Por hora, a gente está dispensado. Inclusive, a gente está esperando a nota técnica aí, específica para as empresas do Simples, para tentar entender como que essas empresas vão ter que fazer os preenchimentos, né, a partir daí de 27. Então, por hora, se aplica mais para as empresas que estão no regime ali regular de BS, CBS e também do ICMS. Não, beleza, aí tá tranquilo. Coisa menos, né? Pensando no que ele falou, por exemplo, uma empresa do Simples, que devolve para uma empresa que é lucro presumido, ela tem que destacar o imposto, né? Só que ainda não teve nenhuma manifestação com relação a isso. Então, eu, pelo menos, não vi, né, Tiago? Está esperando ainda sair uma nota técnica específica para as empresas que estão no Simples para trazer para a gente informações sobre o preenchimento, né? IBS, CBS, enfim, dessas informações. Tá tudo em dia, né? Tá tranquilo. Falar, né? Então, beleza, pessoal. Não tem nenhuma dúvida específica, então, com relação a essas operações que o ajuste traz, harmonizando com a nota de débito e crédito. Podemos seguir aqui para a gente caminhar aí para o final, de boa? Sim. Então, legal. O que é interessante falar também aqui, só por curiosidade também, tá, gente? Nota de débito e nota de crédito também vai servir para prestação de serviço, tá? Para algumas operações ali, por exemplo, multa e juros. Para quem é um prestador de serviço, vai ter que emitir uma nota de débito também para levar IBS e CBS, mesmo você sendo prestador de serviço. Então, não é exclusiva para comércio. É que essas operações que a gente está falando aqui, elas são ali para comércio, porque tem toda essa tratativa ali do ICMS, etc, tá? Mas só uma curiosidade aí, quando a gente fala especificamente nota de débito e crédito, na amplitude dos tipos que tem, além desses que a gente está tratando, que o ajuste traz para a gente. Provavelmente o portal da Receita Federal deve trazer isso para a gente, né? Porque a nota de serviço... Então, estamos aí esperando, né? Porque o Nacional ainda não deixa nem destacar IBS, CBS na nota de serviço. Mas vamos ver essa última atualização que eles vão ter que fazer agora. Com certeza as prefeituras não vão fazer. Não. Então, vamos ver agora com essa última atualização que vai vir agora, que tem que sair para agosto. Teoricamente, eles já têm que trazer tudo por completo, inclusive layout para nota de débito e crédito também, né? Vamos ver. Estamos aguardando, né? Aí, pessoal, surgiu uma segunda dúvida depois de tudo isso. Thiago, e a questão de FD, ICMS e IPI? Essas notas de débito e crédito, elas têm que entrar também na FD, né? Já que a gente está falando que elas foram criadas a princípio para fins de IBS, CBS, e a FD fala sobre ICMS e tal, elas têm que entrar ali também? O que a gente teve aqui de atualização, pessoal? A gente teve uma notícia, né, que saiu ali no dia 10/6, lá na Receita Federal, falando o seguinte, inclusão das seguintes orientações no registro C100 do manual da EFD, né? Não devem ser escriturados documentos fiscais que carreguem informações exclusivamente acerca dos novos tributos criados pela reforma. Ou seja, se você está emitindo uma nota de débito, uma nota de crédito, e esses documentos tratam especificamente sobre IBS e CBS, porque não é um documento que está levando fato gerador do ICMS, então esses você não vai levar para a EFD, que é o caso, de novo, por exemplo, de multa e juros, um exemplo, tá? Por quê? Porque ali você só vai ter incidência de IBS e CBS. Então, para esse tipo de nota de débito ou crédito, você não vai ter que declarar na EFD. E depois ele continuou, né? Mas, por outro lado, né? Aí ele vem e fala, por outro lado, os documentos fiscais emitidos nas operações previstas aonde? No ajuste 49, esses você vai ter que levar e escriturar para a EFD. Por quê? Porque a gente viu que esses documentos, essas notas de débito e crédito, eles levam informações relativas ao ICMS.
Então, todas as notas de débito e crédito que estão lá no ajuste 49, que é o ajuste que a gente viu agora, a gente vai ter que levar ele para dentro da escrituração da EFD, isso tanto do fornecedor quanto do destinatário ali. E aí, se a gente pegar a última atualização do guia prático, versão 3.2.3, a gente já tem ali essas informações, né? E uma das coisas que ele fala para a gente é o seguinte: quando você for escriturar esse documento fiscal na EFD, você vai ter que colocar um código, né, de situação de documento como 08, que é um documento fiscal emitido com base no regime especial, senão vai te dar erro ali na EFD, tá? Se você colocar que é um documento comum, né, código de situação normal, comum, ele vai dar erro. Você vai ter que ir lá dentro do teu sistema, onde você gera a EFD, sempre vincular esse código de situação 08, quando for uma nota de débito ou uma nota de crédito, para que ele consiga subir para a EFD e ser validado. E aqui eu trouxe um resuminho, que depois também é legal, galera, vocês olharem com calma, né, para entender isso dentro da EFD, mas como que vai funcionar. Então, basicamente, a nota de venda para entrega futura, que é aquela nota, a primeira nota, onde a gente emite uma nota de débito, vai ser escriturada na FD com código 08, pelo que a gente viu, só que ela não vai ter destaque de ICMS, né? Porque é a nota ali de simples faturamento, mas a gente vai levar ela para dentro da FD. A nota de baixa de estoque, né? De perda de estoque, que é uma nota de débito também, a mesma coisa, a situação da nota 08, e aí a gente tem que avaliar. Se o meu estado fala que eu não posso destacar, que eu tenho que se tornar, então eu escrituro ela, né, como uma nota lá 08, uma nota de saída, situação 08, não destaco o débito do ICMS, mas eu faço o ajuste na minha apuração ali, estornando o crédito da entrada. Agora, se minha UF permite o destaque, então, na escrituração do registro recente, já vai ter o destaque do débito do ICMS. No caso de recusa total, né? Fornecedor, de novo, o fornecedor fez a venda, foi recusado, você emitiu a nota de retorno. Então, o fornecedor também que escritura essa nota como nota fiscal de entrada, emissão própria. O adquirente não vai escriturar a nota porque essa mercadoria nunca entrou no estabelecimento dele. Então, aqui a gente já está falando de uma nota de crédito, que é uma entrada. Então, eu escrituro situação 8 lá na parte de entrada e tomo o crédito do ICMS que eu destacar nessa nota. Agora, essas duas é uma loucura. Tava fácil, né? Mas agora essas duas é uma loucura. Então, recusa parcial, né? E redução de valores também. Bom, quando a gente fala, vou partir para a última aqui, né? Redução de valores. Vou começar com essa aqui. Redução de valores. Então, o fornecedor emitiu a nota fiscal, que é uma nota ali de crédito também. Você vai escriturar essa nota com a situação 08, e é uma nota de entrada para você, de emissão própria. Beleza. Só que lembra que influencia o destinatário também? Porque, querendo ou não, ele tomou crédito do ICMS integral. Se eu reduzir o valor e eu obtive crédito, eu vou ter que levar um débito para ele também. Só que é uma nota que eu emito, eu, fornecedor, eu emito essa nota fiscal. Uma nota de entrada para mim que eu emito. Só que eu também preciso influenciar a apuração do ICMS dele. Então, ele também precisa escriturar isso dentro da apuração dele. Só que se ele emite isso como uma nota de entrada, vai dar um problema, porque, na verdade, ele tem que levar isso como um débito na apuração dele. Então, o que o guia trouxe para a gente? Que o destinatário, nessa situação de redução de valores, ele vai ter que escriturar uma nota emitida por terceiro como uma nota de saída dele. Olha que loucura, porque geralmente o que está no nosso bloco lá do C100 como notas de saída? Somente nota que eu emito, né? Nota de saída é nota por emissão própria. Agora, para essa situação, dentro da minha relação de notas de saída, eu vou ter uma nota de entrada emitida por terceiro. Né? Para que isso entre ali anulando como um débito do ICMS daquele crédito que eu tive. Né? Isso é uma novidade aí também, que a gente vai ter que tomar cuidado na hora de fazer a escrituração dessas notas. Ilana, quer falar alguma coisa? Thiago, fazia muito mais sentido o próprio destinatário fazer uma nota de devolução que resolvia tudo isso. Não é? É que daí a gente tem que pensar na questão daquilo que a gente estava falando, de fatos geradores, né, acontecendo ali, para fins de ICMS, talvez realmente, se a gente pensa em devolução, faz sentido, mas quando a gente pensa em IBS, CBS, que o fato gerador é fornecimento e etc., isso não aconteceu.
Então, ele não pode fazer devolução de algo que não entrou, que não aconteceu o fato gerador. Então, juridicamente, para fim de BS-CBS, ficaria errado. E a Entendi. apuração assistida, ela não ia conseguir entender. Aquilo é uma devolução do quê, se nunca entrou, se nunca foi fornecido. Você entende? É Perfeito. meio Entendi. complicado mesmo. Por isso, Tenta resolver uma coisa, mas não faz sentido também eu escriturar uma nota de saída de uma coisa que não fui eu que emiti. exatamente, ainda mais que é uma nota de entrada que você está escriturando como se fosse uma saída sua, né? Mas Muito vai ter doido. que acontecer dessa forma, o guia trouxe isso para a gente e aí também não vai te dar erro de validação, pode ser que ele te traga um aviso. Isso às vezes acontece, viu, Ilana? Assim, não sei se nos casos hoje, por exemplo, onde há essa recusa e o fornecedor, né, lembra que a gente está falando que o campo do destinatário hoje, São Paulo fala que o campo do destinatário tem que ser as informações do próprio emitente, você não tem que informar o destinatário. Só que muita gente não faz isso, muita gente acaba informando os dados do próprio destinatário, certo? E aí os sistemas capturadores do destinatário, às vezes, pega essa nota, que é a nota de entrada, né, da recusa que o fornecedor emitiu. E muitas vezes passa desapercebido, eu já vi alguns SPEDs assim, que a pessoa acaba subindo aquele documento emitido por terceiro também como saída. E o SPED valida. Ele só dá aviso, entendeu? Ele acaba validando. Mas tá dessa forma hoje, tá errado. Mas, a partir de 27, 1 de 27, para essa operação de redução de valores, a gente vai ter essa loucura, né? O que é essa loucura? É uma nota de crédito, onde o fornecedor vai escriturar no FD dele essa nota de crédito para diminuir o débito dele de ICMS, mas o destinatário dessa operação, para que ele consiga anular o crédito dele de ICMS, ele vai ter que emitir como uma nota de saída emitida por terceiros dentro da FD dele, constituindo o débito ali do ICMS para ele. Fala, Gênesis. Isso. Eu até comentei esse caso, realmente é muito comum acontecer em algumas empresas que o terceiro fiscal ali eu peguei para regularização, o SPED ter esse registro de nota emitida por terceiro, né? E Terceiro, alguns né? estados trazem a forma certa para você registrar isso, ou um ajuste ali no registro do E, para você devolver ali, estornar o crédito nesse Uhum. parcial que você deu entrada, ou muitas vezes dá entrada só do que de fato você recebeu. Então, tem alguns estados que trazem algumas orientações, mas é bem comum mesmo acontecer. E isso vai ser o correto agora, É, aparentemente. o que era errado vai virar certo, é uma bagunça, né? Sim, É comum às vezes acontecer mesmo. Você pega algumas FDs que acaba acontecendo justamente isso, né? Porque o fornecedor foi lá e acabou informando os dados do destinatário, o sistema de captura pegou, subiu aquilo para o sistema, nem viu e leva, né? E ele não vai invalidar, ele vai dar ali aviso, mas se você não observa e não faz os ajustes, você pode acabar tendo problema na sua apuração. exatamente. Só que agora vai acontecer e vai estar certo, né? Então a gente tem que tomar cuidado de não ir lá e simplesmente excluir, opa, que nota é essa que está na minha saída, né? Não é minha. E não observar que de repente é referente a essa situação e depois você acaba não ali tendo o valor apurado correto do ICMS para essa situação. E no caso de recusa parcial, gente, vai ser praticamente a mesma situação do redução de valores, tá? Porque quando a gente fala em recusa total, em nenhum momento influenciou meu destinatário, porque tudo voltou para mim, então ele não vai escriturar nada. Mas quando a gente fala em parcial, querendo ou não, a nota não foi recusada integralmente, né? Ele houve aquela nota, chegou lá, entrou ali e tal para ele, enfim, e ele recusou as outras duas mercadorias. Aqui a gente já teve a informação que o guia prático ele não trouxe isso escrito ainda, mas na versão nova provavelmente vai vir. E isso aqui eu peguei de uma orientação do estado de Minas Gerais, que ele já falou que vai ter que ser feito dessa forma, né? Que o adquirente vai ter que fazer a mesma coisa, ele vai ter que escriturar aquela nota de crédito que menciona, por exemplo, os 2 itens que foi a mais, ele também vai ter que jogar isso como uma nota de saída dele emitida por terceiros para ajustar o ICMS dele. Só que essa redação aqui, ela ainda não está no guia, tá? Provavelmente vai vir no próximo aí atualizado, mas os estados que estão se manifestando, né, para os contribuintes de como eles devem preencher FD com essas operações, eles já estão falando que tem que ser feito dessa forma também, semelhante à redução de valores. Tranquilo? Tranquilo. Tá Bem fácil. tranquilo, fácil, fácil. Tá fácil, tá fácil. E aí, gente, a gente está caminhando aí para o final, né? Tipo, a gente tem que entender justamente isso, que a nova realidade tributária a gente precisa realmente conhecer os fatos, entender a legislação, entender
né, essas diversas normas agora que são conflitantes entre si, mas que a gente vai ter que trabalhar com elas durante um período de transição, entender que nem tudo a gente tem resposta ainda e a gente vai ter que ficar em cima aí do fisco, né, buscando soluções, porque tudo isso vai ser necessário para que a gente consiga escolher a finalidade certa, né, das notas fiscais, de como apurar, e etc., para garantir aí para as empresas a apuração correta desses tributos, né, dessas informações. Então, o que eu tinha aí para a gente compartilhar hoje, do que eu montei aí para ver se, sei lá, se a gente consegue clarear um pouco, né, essa situação de nota de débito e crédito junto ao ajuste, são essas informações. Daí eu queria ouvir de vocês aí, pô, se fez sentido ou ficou alguma dúvida, o que vocês acharam aí, compartilhar alguma coisa, porque nos próximos dias, provavelmente, essa vai ser uma das dores que a gente vai ter para colocar tudo isso aí em prática.